meditarmos a palavra de Deus, né? Eu já estive com vocês ali na outra congregação e é a primeira vez que estou aqui nessa congregação juntamente com os irmãos para falar da bendita e poderosa palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, capítulo de número 73. Hoje é um culto com a família, amém? E a família está presente aqui, é isso? Amém? Isso é bom, nós iniciarmos a semana na presença do Senhor e começarmos a semana na presença dEle, louvando o seu santo nome. Querido, pode ficar com ele aberto aí que nós vamos verso a verso. O tema para essa mensagem que o Senhor nos colocou no coração, para trazer o coração da igreja, é o que é ser abençoado por Deus. Eu não sei, está com um chiadinho aí, se é para tirar esse chiado, acho que apertou um pouquinho a orelha dos irmãos aí, está meio agudo. Então, o que significa ser abençoado por Deus? Por que dessa mensagem, irmão? Porque o momento que a gente vive é um momento bastante conturbado e bastante confuso. É um período em que a igreja ela está desacostumando a ouvir a palavra do Senhor e somente a palavra do Senhor. E chega em alguns ouvidos, causa estranheza porque não estão muito acostumados a ouvir o que ela diz, mas o que as pessoas têm para dizer a respeito dela. E quando nós viemos para a igreja, nós não viemos aqui para ouvir alguém falar a respeito da palavra, mas viemos para ouvir a palavra do Senhor e somente a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então pode ser que ela cause uma estranheza em alguém, mas eu tenho certeza que até o final da mensagem você vai sair daqui abençoado e compreendendo o que é ser abençoado por Deus. Todos nós aqui somos abençoados por Deus. Nós vivemos numa sociedade consumista, numa sociedade materialista, que fez da bênção de Deus algo material e algo de ser consumido. E não é isso que significa a bênção do Senhor. Qual o sentido da palavra bênção? Para aqueles que são mais velhos, quando a gente falava bênção pai, bênção mãe, a gente esperava um retorno. Deus te abençoe, meu filho. Amém? Quem tem pai aqui ainda, chega lá, bênção mãe, bênção pai, e a gente espera o retorno. Deus te abençoe. Porque o sentido da palavra bênção é desejar coisas boas para as pessoas. Se você abrir em Gênesis 49, você vai fazer isso agora, mas um dos exemplos que tem lá é quando Jacó, perto de morrer, ele chama todos os seus filhos e abençoa a cada um. Ele tem uma palavra de bênção, desejando uma sorte boa para cada um dos seus filhos. Então a palavra bênção carrega esse sentido de desejar coisas boas. Ora, irmão, se um pai humano, uma mãe, ela deseja coisas boas para os seus filhos, quem dirá o nosso Deus? Quem dirá o nosso Pai que nos criou, que nos formou? O desejo dele é abençoar os seus filhos. E não é só uma bênção material, porque a bênção material em si ela não consegue suprir a sua vida. Ela não consegue satisfazer a sua vida espiritual. Mas a bênção que Deus dispensa para mim e para você, ela supre a nossa vida espiritual. Portanto, que ser abençoado é estar em um bem-estar espiritual. Amém, meus irmãos? Porque Deus pode dar coisas e não dá. E se Ele não der coisa, será que por Ele não ter me dado, então quer dizer que eu não sou abençoado? Não. Por Ele não ter me dado algumas coisas que nós pedimos e insistimos em pedir,
nós continuamos sendo abençoados por Deus, porque a bênção tem a ver primeiramente com o bem-estar espiritual da pessoa. Vamos pensar? Vamos pensar. O que adiantaria você ganhar 400 milhões na Mega Sena da virada do ano? Você falaria, olha, resolveria meu problema financeiro? Com certeza. Você não teria problema financeiro, não teria. Mas do que adiantaria os 400 milhões de reais na sua conta, se você não tem o bem-estar espiritual, se na sua alma há um vazio, um buraco tão grande que o dinheiro não consegue preencher? Teria sentido? Teria significado? Não. Aí você para e pensa, como é que pode os irmãozinhos que a gente conhece, vive uma vida difícil, vive uma vida dura, vive uma vida de privação, mas você olha para aquele danado, ele está sempre feliz, sorrindo, cantando, louvando ao Senhor, dizendo que o Senhor é bom, porque espiritualmente ele está abençoado, ainda que materialmente ele não esteja do jeito que ele quer, mas espiritualmente ele está abençoado. Então a bênção de Deus não tem a ver com materialidade, não tem a ver com coisas. A bênção de Deus repousa na alma humana. Irmão, se eu não entender isso, eu vou naufragar na fé, como nós estamos vendo muitos irmãos naufragar na fé, porque estão correndo atrás do vento, achando que ser abençoado é ter coisa, é obter coisa, é ganhar coisas. E isso não é a bênção que Deus tem para nós. A bênção primeira é de termos um bem-estar espiritual na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É isso que é de fato a bênção do Senhor. Ela não está ligada à materialidade, ela está ligada com o bem-estar espiritual de nossa alma. O que vier depois disso é consequência desse bem-estar que nós vamos viver diante do Senhor. Irmão, esse salmo está dividido em 3 partes. Vamos analisar a primeira parte. Salmo 73, do versículo 1 até o versículo de número 28. Vamos ver parte a parte, verso a verso. A primeira parte do salmo mostra a visão distorcida da bênção de Deus. Vamos dar uma lidinha no verso 13 e 14? Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Asaf estava tendo uma visão distorcida da bênção de Deus. Nós vamos ver que ele começou a olhar para os ímpios e a reclamar. Por que ele tem isso? Por que ele tem aquilo? E por que eu não tenho isso? Então ele tinha uma visão distorcida da bênção do Senhor, achando que a bênção de Deus estava nas coisas. E aí ele deseja ter as coisas para ter a bênção de Deus. Nós vamos ver isso calmamente. Olha o verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Primeiro verso já dá uma pista que a mente de Asaf, ela já tinha mudado. Mas ele vai descrever o que aconteceu com ele, que ele não estava entendendo o que era a bênção de Deus, e que queria ter as mesmas coisas que os ímpios tinham, para se considerar um ser abençoado. Verso 2: Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Aqui mostra que Asaf estava com a mente obscurecida, porque ele não estava compreendendo, entendendo o agir e o modo de Deus abençoar. Por isso que ele fala: quase que eu escorreguei, quase que eu me desviei, porque minha mente estava obscurecida, não entendendo o que é ser um crente abençoado em nome de Jesus. Olha o verso 3, querido, e preste atenção no verso 3. Pois eu tinha o quê? Me ajude aí. Eu tinha inveja.
Eu tenho um Golzinho 2001, uma máquina, a potência, meu carro é uma potência. Eu tenho ele me leva onde quiser. Está com o capô amassado. E não é porque eu sou mau motorista, não. Aqui vai um alerta para você que gosta de fazer o meu que eu fazia. Eu bati por um descuido por ficar olhando o celular. Quando eu fui ver, pum, entrei na traseira da irmã lá e ainda bem que bati no pneu, não bati no carro. Mas está ali. Irmão, para que eu vou ter inveja de alguém que tem uma Land Rover? Ele tem 4 rodas, um motor, igual ao meu carro. Ele liga igual ao meu carro. Mas ele não anda igual ao meu carro. Amém, meus irmãos? Ele anda mais ligeiro que o meu carro. Mas aonde ele for, o meu carrinho vai. Ele vai na Bahia, meu carrinho também me leva na Bahia. Vai para Pernambuco, meu carrinho também me leva para Pernambuco. Por que eu vou ter inveja então daquilo que o outro tem? Mas Asaf estava invejando a sorte do ímpio. Ele disse: eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Só que ele não estava entendendo o que era a prosperidade dos ímpios, e ele queria a mesma prosperidade do ímpio. E nós também às vezes somos pegos olhando, pensando aqui latando, como é que pode? O cara é ímpio, não serve a Deus. Mas olha, eu acho que eu vou ser igual a ele, para ver se eu sou abençoado igual a ele. Porque a mente está obscurecida, achando que a bênção está na possessão de coisas. Assim estava Asaf. Eu tenho inveja do que eles têm. Agora, irmão, vamos ver do que Asaf tinha inveja. Mas antes, deixa eu falar uma coisa a vocês a respeito da inveja. A inveja é o mal do mundo, é a praga do mundo. O que é a inveja? Sentimento despertado naquele que é mal sucedido. O mal sucedido, aquele que não consegue conquistar aquilo que o outro conquistou e ele não conquistou, ele passa a desejar aquilo que é do outro. Por quê? Ele não se esforçou, ele não trabalhou, ele não estudou para ter aquilo que o outro quer. Ele quer tudo de mão beijada. Então ele vai fazer o quê? Ele vai invejar, porque ele é um mal sucedido. O invejoso é caracterizado pela sua intensa perseguição ao seu objetivo, ao seu objeto de inveja. Vamos tornar isso mais tangível para o nosso meio. Quando alguém no ministério começa a se sobressair, e sempre tem um olho de urutu, que é o invejoso, que não consegue ser o que a pessoa é, não consegue ter o que a pessoa tem, ele começa a perseguir essa pessoa intensamente, até derrubar essa pessoa, para tomar o lugar dessa pessoa. O invejoso é assim. E sabe qual é o mal da inveja, irmão? O mal da inveja é que ela não melhora com o envelhecimento. A inveja, ela tem a tendência de piorar. Quanto mais envelhecemos, mais a inveja piora. Porque o carnal é assim. O carnal é o invejoso. O carnal é aquele que anda no âmbito da carne, portanto ele tem inveja daquilo que ele não tem e daquilo que ele não tem condição de ter também. O invejoso ele é regido, ou ele é dirigido pela sua natureza carnal. Agora olha que interessante. Asaf está com inveja. Vamos ver do que Asaf está com inveja? Repare bem, como diria Ciro, repare bem no que é que Asaf tem inveja do ímpio. Aí você fala, como é que pode? Pode, porque se sua mente ficar obscurecida, embrutecida igual de Asaf, você vai ter a mesma inveja dele. Olha do que ele tem inveja. Olha o versículo 4. Alguém leia para mim. Verso 4. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Asaf estava com inveja da morte do ímpio. O ímpio quando morre não precisa pedir cachorro para a prefeitura. O ímpio quando morre não precisa estar chorando pitanga para
para ninguém, porque o ímpio vai lá, compra o seu caixão, é enterrado num jazigo que parece um palacete, coloca ele lá. Asaf estava com inveja da morte tranquila do ímpio. Olha que morte tranquila, olha que caixão maravilhoso, olha que cortejo fúnebre maravilhoso. Eu quero isso para mim. Eu quero ter essa morte tranquila, porque na mente de Asaf, a morte do justo é uma morte perturbadora, uma morte sem tranquilidade. Mas diz a Bíblia que Deus tem prazer na morte do justo, porque vai estar junto de Deus. Mas Asaf estava com inveja da morte do ímpio. Eu invejo essa morte, eu quero ter esta morte aí, tranquila, em paz, pacífica, com um monte de gente chorando, as autoridades me rodeando. Eu quero essa morte para mim. Eu não quero morrer como o Zé das Couves, que vai meia dúzia de gente e nem flor leva, não leva nenhuma coroa. Eu quero coroa, eu quero muita coisa, eu quero pompa e circunstância no meu velório. Olha, irmão, do que Asaf estava invejando? Ele diz: a morte do ímpio é uma morte tranquila. Verso 5, alguém leia, por favor, me ajude a pregar aí. Capítulo 73 de Salmo, versículo 5, me ajude. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Trocando em miúdo, Asaf está dizendo: esses camaradas são imunes à miséria. Eles não vivem na miséria que eu vivo. Eles comem camarão, caviar, comem tudo do bom e do melhor, casa boa, palacete. E eu como o quê? Eu como arroz, feijão e ovo. E tem dia que nem isso como, tem dia que como só arroz. E tem dia que nem como arroz, só como só feijão. Tem dia que não como nem só feijão, como pão. E Asaf dizendo: mas eles estão imunes a esta vida miserável que eu vivo. Ele estava murmurando, meu querido, olhando, irmão, toda comparação é burra. Amém? Amém. Repita comigo: toda comparação é burra. Porque ninguém pode se comparar a ninguém, porque somos seres singulares, fomos criados de maneira singular, com características específicas. Não precisamos nos comparar a ninguém. Mas Asaf estava se comparando. Olha ele lá, ele está imune às misérias. Olha eu aqui, eu estou na miséria, no sofrimento. Não se compare a ninguém, se contente com quem você é, porque você é um ser singular. Amém? Amém. Se você puder melhorar na sua vida, melhore, mas não melhore olhando e invejando o outro. Melhore por você mesmo. Amém. E por aqueles que te cercam, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Não tenha inveja de ninguém. Trabalhe, estude, para você ser aquilo que você deseja ser. Você querer ser grande na terra, irmão, não é pecado. O que é pecado é você invejar e querer puxar o tapete do outro para ter aquilo que você não tem nem condição de ter. Então não se compare a ninguém. Você é um ser singular. Você é tão singular que quando Deus vai trabalhar na minha vida, Ele trabalha com endereço. A bênção que Ele dá para o Luiz não é a mesma bênção que Ele dá para o Binho. A bênção que Ele dá para o Binho não é a mesma bênção que Ele dá para o Robson, porque somos endereços específicos. Ele trabalha de maneira específica na vida de cada um. Portanto, que ninguém precisa ter inveja de ninguém, porque Deus abençoa a todos segundo a nossa capacidade, em nome de Jesus. Amém? Então Ele está dizendo: são imunes a misérias. Olha, irmão, olha só como é que Deus mostra que ninguém está imune a nada. Essa pandemia nivelou todo mundo por baixo. Ninguém pôde se colocar maior, ela nivelou todo mundo por baixo. O desespero do miserável é o desespero do rico. O medo do rico é o medo do pobre. O não querer morrer é a vontade do pobre, é a vontade. Nivelou todo mundo por baixo, porque somos todos iguais diante do Senhor, para a glória dele. Amém, meus irmãos? Versículo 6, me ajude aí.
Rápido. A soberba os servos como um colar, veste-se de violência como de adorno. Cinge como colar, caracterizando, dando a ideia de pessoa importante. Eu quero ser importante, Deus. Quem sou eu? Eu sou Asaf, o músico. Eu sou um cantor, mas eu não quero ser só um cantor. Eu quero ser importante como ele, aí, como está dizendo o versículo aí. Por isso a soberba os cerca como um colar, porque colar só usava quem tinha destaque, quem tinha dinheiro, quem era importante, quem era alguma coisa na vida. E Asaf está dizendo: eu quero ser alguma coisa na vida. Eu quero ter um colar rodeando meu pescoço, porque eu quero ser alguém. Irmão, você já é alguém. Aleluia. Você já é alguém diante do Senhor. Você já é visto por aquele que você precisa ser visto. Você é visto por Deus e somente por Deus. E se Ele quiser que você seja visto pelo mundo, Ele vai te apresentar para o mundo, para a glória de Deus. Se Ele quiser te fazer importante, Ele vai te apresentar para o mundo e vai fazer você uma pessoa importante para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então cinge como um colar, envolto como manto. Fala da opressão com que tratavam os demais. Olha, irmão, olha, Asaf queria ser um opressor. O verso está dizendo que o rico ele é opressor. Asaf queria ser um opressor. Era isso que ele estava invejando. Toda essa miséria ele queria para ele. Toda essa loucura dessa materialidade ele queria para ele, porque ele diz no texto: eu tenho a inveja dele. Morte boa, vida tranquila, importante. Eu quero é isso para mim. Eu não quero Deus. Para que Deus está me servindo? Para nada, porque olha a minha situação. E é aquela ideia, né? Eu sirvo a Deus. Ora, então porque sirvo a Deus eu tenho que ter tudo na vida? Amém? É assim a lógica? Porque eu sou filho de Deus, eu tenho que ter tudo na vida. Eu tenho que prosperar em tudo na vida. Foi essa a promessa que Ele deu? Qual foi a promessa que Ele deu? No mundo vocês terão aflição, perseguição, perturbação, mas tenha ânimo. Aleluia. Porque no final você vai vencer para a glória de Deus. E se Ele quiser fazer de você alguém, Ele faz no meio de tudo isso daí. Mas nós não precisamos invejar ninguém. Não precisamos olhar para fora. Não precisamos querer aquilo que não é nosso, porque o nosso Deus é poderoso para nos dar tudo em nome de Jesus. Principalmente o nome. Quer o nome? Já está escrito no livro da vida. Aleluia. Quer ser importante? Já é conhecido lá nos céus. Aleluia. Quer ser importante? Continue servindo ao Senhor. Continue clamando ao Senhor. Continue fazendo a obra de Deus, que você vai ver a bênção de Deus na sua vida dia a dia. Verso 7. Me ajude, irmão, que as horas estão indo embora. Me ajude. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Olha, irmão, os olhos soltam com a gordura. Do que está falando aí o versículo de número 7? Fala da soberba excessiva do rico. Não somente da soberba excessiva, mas também que Asaf entendia que não havia limite para esses homens. Eram homens soberbos, e eram homens que não tinham limite para as suas maquinações, para as suas vontades, para o cumprimento dos seus desejos. Asaf queria isso para ele. Asaf queria se tornar o quê? Um soberbo. Porque ele não está invejando, não é ele que diz, não sou eu. Ele que diz: eu quase me desviei. Porque, olha lá no versículo de número 3, porque eu tinha inveja dos nécios. Porque eu queria ser um nécio. Eu queria ser, como diz aí no versículo de número 7, eu queria ser um soberbo. Eu queria ser alguém que não tem limite para os meus desejos, para as minhas maquinações. Eu queria ser importante. Era isso que Asaf queria. Verso 8, irmão, rapidinho. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Olha, irmão, o que Asaf queria para a vida dele, irmão? Ser um arrogante, ser um estúpido, ser um cavalo. Porque o arrogante, o que ele é? O arrogante é um cavalo. Você já viu arrogante humilde? Você já viu arrogante olhar de igual para igual?
O arrogante sempre olha de cima para baixo, te considera como nada, te considera como um verme. Deixa eu tocar numa ferida aqui, que está corroendo o Brasil, e não é só o Brasil, está correndo é o mundo. E eu escutei uma coisa do pastor esses dias, eu digo, esse homem está certo, nós é que estamos errados. Ninguém sabe quem é você, meu irmão. Nenhum desses candidatos aí sabe que você existe. Nenhum deles sabe quem é você na fila do pão. De você ele só quer o seu voto para arrebentar e continuar arrebentando com a nossa vida. Agora eu vou dizer a você, seja um militante da causa do reino, porque quem cuida de você é o reino. Quem te sustenta é o reino. Aleluia. Quem te carrega é o Pai. Quem te faz ser alguém na vida é Deus, não é governo, não é ninguém. Pode entrar quem entrar, Deus vai continuar cuidando da sua igreja, porque foi Ele quem morreu na cruz do Calvário. Então seja um militante do reino, fale do reino, pregue o reino, cumpra o seu dever como cidadão, mas fale do reino, milite a causa do reino. É irmão brigando com irmão. Ô irmão, para onde nós vamos parar? Ninguém sabe quem é você, mas os céus sabem quem é você. Os céus te enxergam todo santo dia e diz: ali vai o meu filho que eu guardo, eu zelo e abençoo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Mas Asaf queria ser um arrogante, ser um corrupto, ser um perdido na vida. Era o que Asaf queria para a sua própria vida. Versículo 9: contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Asaf está dizendo, são homens que não se dobram nem a Deus nem aos homens. São homens presunçosos, são homens soberbos, são homens altivos, que não se dobram nem ao senhorio de Deus, e não se dobram a nenhum homem. Era isso que Asaf queria para a vida dele, ser esse tipo de pessoa arrogante, de olhar altivo, corrupto, destruidor de vida. Era esse tipo de gente que Asaf queria ser, porque estava olhando para a sorte dos ímpios e esqueceu de olhar para o Senhor, o nosso Deus, que nos criou e nos sustenta para a glória de Deus. Irmão, abra comigo no Salmo 24, rapidinho, Salmo 24, só para nós termos ideia. Salmo de número 24, versículo de número 1. Quem achou, leia para mim, por favor. Salmo capítulo 24 e verso de número 1. Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele contém é do Senhor. Toda a plenitude, todo o poder está na mão de Deus e somente na mão de Deus, meus irmãos. É Ele quem comanda tudo, é Ele que detém todo o poder, é Ele que direciona a vida das nações, é Ele quem direciona a sua vida, a minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. É Ele que faz todas as coisas por cada um de nós que estamos aqui essa noite. É Ele quem cuida de você, é Ele quem zela de você, é Ele que te faz sobressair neste mundo para a glória de Deus. Mas Asaf queria ser esse tipo de homem, não queria ser sujeito nem a Deus e nem aos homens, altivo, dono de si mesmo, como que se a vida estivesse no poder da mão de Asaf.
E a vida está no poder da mão do Senhor. Se estamos aqui porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Se estamos aqui porque Deus nos sustentou com sua graça, com a sua misericórdia, em nome de Jesus. Versículo de número 10. Alguém lê, por favor. Salmo 73, verso 10. Por isso o povo dele volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes estranham. Então o povo agora converge para o mesmo desejo de Asaf. O povo agora vai gastar toda essa energia para ter essa prosperidade perversa. Porque, irmão, prosperidade sem Deus é prosperidade perversa. Prosperidade com Deus é prosperidade abençoada. Segundo a Bíblia, diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Agora vá ganhar 400 milhões de reais. Eu quero ver se vai começar. A sua dor vai começar no outro dia. Por quê? Você não vai confiar em ninguém que se aproximar de você. Não, isso aí já quer dinheiro. Está aqui porque quer dinheiro. Você não vai confiar nem em sair da rua. Vai ficar espantado. Vai ter que se enfiar dentro de um carro blindado, com medo, assustado, apavorado. Mas a bênção de Deus, irmãos, ela não acrescenta dor. Quando Deus te abençoa, essa bênção não vem com medo, mas ela vem com tranquilidade, ela vem com paz para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Você pode até ganhar rio de dinheiro, mas com a bênção do Senhor, você vai ter uma vida abençoada, uma vida tranquila para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Versículo 11. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu. Olha aí, irmão, o que ele está dizendo. O que eu fiz todos esses anos foi perca de tempo. Purifiquei minha vida, me separei, me santifiquei. E eu cheguei aonde? Aonde que eu cheguei? Eu cheguei em lugar nenhum. Eu não tenho nem uma cova para cair. Se eu morrer para colocar meu corpo, nem isso eu tenho. Então ele chega à conclusão, na mente dele, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Tudo isso foi uma perca de tempo, porque o ímpio vive uma vida pecaminosa, uma vida miserável, está aí prosperando, e eu estou aqui limpando o meu coração, limpando as minhas mãos, santificando a minha vida. E o que eu tenho nessa vida? Eu não tenho nada, não tenho nem aonde cair morto. Era essa a conclusão que Asaf estava chegando. Verso 14: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Ele está dizendo, sabe o que eu ganhei? Em servir a Deus, em purificar minha alma, ser castigado por Ele, ser afligido por Ele, ser maltratado por Ele. Não é isso que nós pensamos? Mas por que acontece isso comigo? O senhor não está vendo? Por que o senhor está deixando isso acontecer na minha vida? Por que eu estou sofrendo tanto nessa vida? Olha o fulano lá, como é que está a vida do fulano, e eu que estou aqui, purificando, servindo ao Senhor. Olha como é que está a minha vida, de cabeça para baixo. Não tem nem aonde cair morto. Não vale a pena servir ao Senhor. É o que Asaf está dizendo. Por quê? Porque estava olhando para onde não deveria olhar. Irmão, todo mundo que fica seu olhar no homem, a tendência é cair em desgraça. Nós não fomos chamados para fixar os nossos olhos nos homens. Nós somos chamados para fixar os nossos olhos em Cristo Jesus, aonde não há sombra, nem variação de mudança. Nele você pode olhar e confiar. Aquilo que Ele é, Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente o seu Salvador e o seu sustentador. Mas Asaf chega à conclusão que não vale a pena servir ao Senhor, porque ele serviu e está na miséria. O ímpio não serve ao Senhor, está numa vida plena e abençoada na visão de Asaf. Versículo 15, alguém leia, por favor. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Agora Deus é aquele que coloca um freio no pensamento dos perversos.
Deus é aquele que coloca um freio no pensamento dos perversos, e diz a Bíblia que aquele que prospera, aquele que enriquece o rico, é como o boi para o matadouro, que está sendo engordado para o dia do abate. Mas aquele que serve ao Senhor, aquele que clama ao Senhor, aquele que louva ao Senhor, está sendo preparado para ser arrebatado para a glória de Deus. Versículo 16. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Olha o que Asaf está dizendo. A questão é: onde está a providência de Deus? Era essa a pergunta que ele está fazendo aqui no verso 16. Aonde está a providência de Deus? Assim como Abacuque 2:1, Asaf também repetiu: aonde está a providência de Deus em tudo isso? Aonde está a mão poderosa de Deus em tudo isso? Aonde está o favor de Deus em relação a tudo isso que eu passo nessa vida? Irmão, você está vivo? Amém, amém? Você fez 3 refeições hoje? Amém? E a gente faz 4. Você tem uma casa, um teto que te guarda? Então, meu irmão, você tem motivo de sobra para dizer que só o Senhor é Deus. Mas a vida está difícil. Irmão, continue levantando a mão e agradecendo a Deus, porque você está vivo para ver a sua cara e Ele não te engoliu. Amém? Porque a sua situação poderia estar pior, mas você está vivo, ainda que esteja com dificuldade, com problema, com situação adversa, mas você ainda está vivo, dizendo: só o Senhor é Deus, e Ele vai dar o livramento em tempo oportuno para a glória de Deus. Então, querido, nós vimos aí a primeira parte deste salmo, que fala da visão distorcida que Asaf tinha da bênção do Senhor. Segundo ponto: qual é a visão correta em relação à bênção do Senhor? Então, o segundo ponto começa do verso 17, do 21 ao 22. Verso 17, alguém leia para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que entrei no santuário, recebi iluminação da parte do Senhor para compreender os seus santos caminhos. Aqui começa a visão correta do que é ser abençoado por Deus. Irmão, muitos crentes hoje em dia estão deixando de vir para a casa do Senhor. Muitos crentes hoje em dia estão abandonando a casa do Senhor, achando que isso aqui não tem significado, sentido nenhum. Mas é aqui que, quando você entra, assim como Asaf, sua mente é esclarecida. Deus ilumina sua mente para compreender aquilo que acontece na sua vida e aquilo que Ele vai fazer. Então Asaf diz: quando eu entrei no santuário, eu comecei a compreender e entender qual é a sorte do ímpio e qual é a sorte do justo. Eu atinei, eu compreendi qual é o final do ímpio e qual é o final do justo. Olha o versículo 18. Porque o que sobra para o ímpio? Ele já diz logo no versículo 17: sobra juízo. Olha, o que sobra para o ímpio está próspero em tudo da vida, mas no final o que sobra é juízo. Verso 18. Alguém leia, por favor. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Ele começou a entender: esses aí que vivem à margem de Deus, que vivem longe de Deus, pode prosperar, pode ter morte tranquila, pode ser imune à miséria, é soberbo, é arrogante, mas o final é juízo. Por isso que ele fala aqui no versículo 18 da queda do soberbo. E aí ele lá no fundo, não está escrito, mas eu quero pensar que lá no fundo ele diz: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu meus olhos, tirou inveja da minha alma, para eu entender qual é o final do ímpio e do justo. Irmão, o invejoso não consegue pensar, o invejoso não consegue entender, ele não consegue olhar as coisas como elas são, ele sempre tem uma visão distorcida da realidade.
O invejoso nunca vê a realidade como ela é, ele sempre vê a realidade distorcida. Mas quando ele entrou na casa do Senhor, que a inveja saiu da alma dele, aí ele começou a compreender qual é o final do justo e qual é o final do ímpio. Versículo 19: Como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terror. Deus já dando alerta. Olha, Asaf, você está vendo aí, Asaf? Qual é o final? Qual é o destino? Como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de... Irmão, não é assim que o mundo está vivendo hoje? O mundo sem Deus vive em pânico e em terror. Você sabe qual que foi interessante dessa pandemia? É que a gente ia assistir na televisão e todo mundo, não, quando nós saímos dessa pandemia, não, nós vamos sair melhores. Nós vamos ser seres humanos melhores. Não, a humanidade vai estar melhor. Ah, sim, muito bem. Nem acabou a pandemia, está lá uma guerra lá na Rússia, e a Ucrânia afetando o mundo todo. O ódio se espalhando como uma praga febril pelo mundo afora. O homem aterrorizado com qualquer movimento, com qualquer coisa. Mas quem serve ao Senhor, confia no Senhor, sabe que os seus passos são confirmados e guardados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? E se nos acontecer alguma coisa, preste atenção, a Bíblia diz que os nossos dias estão contados diante do... Se você subir o seu gás, irmão, é porque os seus dias já foram contados, acabou e você agora vai para a glória em nome de Jesus. Amém. Essa é a nossa oração. Ora bem, Senhor Jesus, eu não me conformo com um crente achar que esse mundo aqui está bom. Não, o mundo aqui tá bom o quê, irmão? O que está bom aqui? Está bom a inflação comendo o seu dinheiro? Está bom você ser acometido de uma enfermidade miserável, que é o câncer, e te comer podre, e te fazer sofrer? Está bom você ver um ente seu querido morrer? Está bom você ver tanta miséria espalhada pelo mundo, tanto desgaste espalhado pelo mundo? Isso está bom? Isso é vida? Será que foi esse tipo de vida que Deus projetou para os seres humanos? Não, mas nós projetamos essa miséria que estamos. Mas o projeto de Deus é que temos uma vida boa e abençoada. Por isso que nós vamos retornar para o lugar da onde nós saímos. Nós saímos do Éden, e para o Éden nós vamos voltar, porque lá é o lugar que Deus reservou para nós. Amém, meus irmãos? É lá, não é aqui. É lá que nós vamos retornar. É lá que nós vamos saber de fato o que é viver na presença de Deus cotidianamente. Versículo 20. Alguém lê? Olha só, tal desejo se compara a um sonho que não reflete a realidade que o salmista estava visualizando. É como um sonho. Isso que eu estou vendo aqui é como um sonho. Essa prosperidade, essa bem-aventurança do ímpio, do perverso, é como um sonho, mas não reflete a realidade, meu irmão. Qual que é a nossa realidade? Nossa realidade é estarmos diante do Senhor e sermos cuidados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Porque dinheiro acaba. Dinheiro não nos leva a lugar algum. Falando de eternidade, nosso dinheiro, a prosperidade não nos leva a lugar nenhum. Só nos coloca nesta terra, só nos deixa nesta terra. E a gente vê alguns irmãos com uma gastura, uma sanha por dinheiro, por status, por posição, deixam de servir ao Senhor, deixam de louvar ao Senhor, perdem o prazer na alma, perdem a alegria da salvação, porque estão tão entranhados com as coisas deste mundo, que já não tem mais prazer com as coisas do céu. Amém, meus irmãos? Mas nós temos que ter prazer com as coisas dos céus. Verso 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Olha, irmão, o que ele diz aí no verso 21?
A soberba potencializada como fermento numa massa. A soberba vai num crescente. A arrogância vai num crescente. E ele diz: olha, isso só nos leva a essa arrogância como fermento na massa que faz ela crescer a tal ponto que parece que de um bolinho de massa virou algo monstruoso. É assim que acontece. E aí quando ele tem a visão aclarada, ele começa a ver. Mas é como fermento na massa. A arrogância, a soberba é potencializada pelas coisas, pelos bens que tem. Irmão, você já viu? Eu fico impressionado, irmão. Eu não sei, tem ser humano que eu acho que deve ter algum problema. Não é possível. Tem cara que às vezes eu fico olhando, ele anda o carro não é nem um carro assim, uma super máquina. É um carro popular. Mas o cara senta no carro, parece que ele está numa Ferrari. Eu digo, esse cara está fora da realidade. Será que ele não está vendo que ele está andando num carro popular? Será que ele não está vendo que esse carro que ele tem aí não é tudo aquilo que ele pensa? Mas ele anda como se estivesse andando numa Ferrari. Agora você imagina se essa pessoa tivesse uma Ferrari. Se tem um carro velho, ele já pensa que tem uma Ferrari, imagina quando tem uma Ferrari. É o que Esaú está dizendo. A soberba é potencializada como fermento em uma massa. Verso de número 22. Quem achou, por favor, leia. Assim me embruteci, nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Olha, irmão, Asaf está dizendo o seguinte: é a descrição do homem carnal. O homem carnal não consegue compreender Deus. Só quem consegue compreender Deus é o homem espiritual, pela sua bendita e poderosa palavra. É o que diz Paulo. O homem carnal não consegue discernir nada, mas o homem espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido, porque ele sabe que só podemos entender a Deus na esfera espiritual. Não tem como nós racionalizarmos Deus. Não tem como nós queremos entender a Deus a partir da razão, porque quem quiser entender a Deus a partir da razão, vai chegar na incredulidade. Mas todo aquele que entende a Deus a partir da mente renovada por Cristo, de maneira espiritual, consegue compreender, entender e discernir tudo, e de ninguém é discernido, porque às vezes as pessoas nem nos entendem, acham que somos loucos, acham que estamos fora da realidade, porque nós estamos operando no âmbito espiritual, compreendendo as coisas como elas devem ser compreendidas no âmbito espiritual, para a glória de Deus. É assim que Deus trabalha, e é assim que Ele espera que nós sejamos homens e mulheres espirituais, que entendem tudo e de ninguém é discernido, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E aqui nós encerramos o último ponto desse texto, a partir do versículo 23, uma definição do que é a bênção de Deus. Do verso 23 a 28, ele vai definindo o que é ser um homem, o que é ser uma mulher abençoada por Deus de fato. Verso 23, alguém lê, por favor. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Agora ele começou a entender. A bênção de Deus está atrelada, ou está ligada à nossa comunhão com Deus. Mão direita fala de poder. Eu estou à mão direita de Deus, porque Ele é que detém todo o poder, e é Ele que vai me abençoar, é Ele quem vai me prosperar, é Ele quem vai me fazer sobressair nessa geração maligna e perversa que nós vivemos. É Ele quem vai nos ajudar. Aleluia. É Ele quem vai nos sustentar. Aleluia. É Ele quem vai nos abençoar. Verso 24. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Olha, irmão, que você é abençoado. Graças a Deus. Estou à mão direita daquele que detém todo o poder. Verso 24, ele diz sobre condução sábia. Quem está com Deus, quem é abençoado por Deus,
terá uma condução sábia e se tornará sábio para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E essa manhã nós tivemos aula sobre nossa IBD. Ela tratou de um tema. Depois, quem quiser ouvir, é só entrar lá no canal, está lá, só tenha coragem de ouvir. E lá nós tratamos essa manhã sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Porque, irmão, a pessoa quando começa a enxergar as coisas como Asaf, ela se torna um avarento. Ela se torna um avarento. E todo avarento, quando você fala de dízimo e oferta, sabe qual é a primeira alegação dele? Duas alegações. Primeiro, dízimo é da lei. Engraçado. Quem é que ensinou Abraão a dizimar? Tinha lei na época de Abraão? Quem é que ensinou Jacó a dizimar? Tinha lei na época de Jacó? Quem é que ensinou Isaac a dizimar? Tinha lei? Ah, está muito perto, então vamos retroceder um pouco mais ainda. Quem é que ensinou Abel a ofertar? Tinha lei para ensinar ele a ofertar? Querido, o dízimo antecede a lei. Aonde que nasce o dízimo? O dízimo nasce de um coração grato e voluntarioso. Amém, meus irmãos? Dízimo não nasce na lei. Dízimo nasce de um coração agradecido e voluntarioso para a glória de Deus. Dízimo não é da lei, mas ele foi normatizado na lei com dois propósitos definidos. Ele não nasce na lei, ele nasce de um coração agradecido e voluntário. Mas depois Deus vai normatizar o dízimo com dois propósitos. Primeiro, para que haja sustento para os sacerdotes. Segundo, para que haja sustento para o pobre e o necessitado. Aí Deus normatiza, mas ele nasce de um coração agradecido e de um coração voluntarioso. Quem tem Deus como guia e uma direção sábia, se torna sábio até com as suas próprias finanças para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E Deus não tem culpa de você estar enrolado, não. Deus não tem culpa das suas dívidas, porque se endivida quem não tem sabedoria para cuidar da sua própria finança. Mas como nós estamos no versículo 24, aquele que é guiado por Deus, uma condução sábia, se torna sábio, até mesmo para administrar o pouco dinheirinho que tem, ele faz render para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo 25. Alguém lê, por favor. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O que eu tenho nessa terra? Ele chega à conclusão: eu tenho Deus em minha vida. Ainda que eu não tenha nada nessa terra, mas eu tenho Deus na minha vida que sustém e provê para a minha vida em nome de Jesus. É o que ele está dizendo aí no versículo de número 25. A briga é saber se foi Asaf ou foi Davi que escreveu. Uns dizem que foi Davi e Asaf só ia cantar. Mas não importa. O que importa para nós é o que está sendo dito. Aleluia. Versículo 25 diz que o desejo, ou que seja de Asaf, ou que seja de Davi, era estar com Deus e andar com Deus. Era ser abençoado por Deus, porque a bênção dele não acrescenta dor. Verso 26, irmãos. Quem lê, por favor? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Querido, ele está dizendo que Deus é o fundamento dele, independente da situação, circunstância que ele esteja vivendo. Não importa qual seja a circunstância, o momento que estamos vivendo, o nosso fundamento, o nosso porto seguro continua sendo o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Não interessa qual é a situação de sua vida, não interessa qual é a circunstância que você está vivendo, mas tenha certeza que Deus é o seu porto seguro e o fundamento da sua vida, e lhe protegerá para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?
Verso 27, e aqui eu começo a encerrar. Quem lê, por favor? Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Aí, irmão, a visão dele foi aclarada. Ele diz: quase que eu me desviei. Aí ele chegou e falou: mas se eu tivesse me desviado, olha o que me aconteceria. A destruição viria sobre a minha vida. Mas ainda bem que minha mente foi esclarecida para entender que a bênção de Deus não está atrelada àquilo que é material, mas está atrelada à minha comunhão com Ele e Ele comigo. Porque aqueles que se desviam para o caminho do consumismo, para o caminho do materialismo, o que te aguarda é somente a destruição. Verso de número 27, nós já lemos. Verso de número 28, e aqui eu encerro. O que é ser abençoado? Pode ler, irmão. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quanto a mim, é bom estar com Deus. É bom estar junto do Senhor. É bom ter comunhão plena com o Senhor. É bom ter uma vida de comunhão com o Senhor, porque é dele que vem as saídas para a nossa vida. Portanto, meu irmão, que não precisamos olhar nada